Pô, você tem que me avisar, né? Ai! Tá tudo bem? Tá normal. Estamos ao vivo? Muito bom. Só que eu não tô aparecendo ao vivo, né? Você tá ao vivo, né? Não, tá aparecendo sim, pra isso que tá aparecendo. Você sabe que pra isso você tá aparecendo? Não. Tá sim. Pessoal, essa minha assistente é uma graça. Estamos ao vivo agora? Sim, e já Então está. tá. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Euridice Conceição. Estamos aqui mais um dia pra gente poder compartilhar de muito conteúdo legal que vai agregar valor à nossa vida, que vai fazer com que a nossa vida seja mais fluídica, para que a gente possa realmente alcançar aí a plenitude que a gente tanto quer. Então, deixa eu ver quem é que tá entrando aqui. Desculpa, pessoal, eu vou tirar e colocar o óculos, tá? Por quê? Porque o óculos, tá vendo? Dá um reflexo na luz. Então, pra mim ler aqui, embaixo eu vou ter que colocar o óculos. Tá bom? Ah, você me fala, Gi? Foi Então, gente, ó. Gigi tá aqui comigo novamente. Chega um pouquinho mais pra cá. Oi. Tá aqui comigo, vai ficar aqui me ajudando a ler os conteúdos. Então é isso. Bom dia, boa noite, pessoal. Bom dia, ó. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Hoje aqui é segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 15 de junho. Logo depois do Dia dos Namorados. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o Dia dos Namorados com as dicas que eu dei na semana passada. Que com certeza daqui pra frente o namoro de vocês vai, ó, estancar. Então é isso. E assim como todas as vezes que a gente entra, a gente começa a se conectar com as pessoas, trazendo calma e tranquilidade para nossa live. Vou diminuir aqui porque tá... Senão vai ficar trim na nossa mente de mensagem que tá chegando, Talvez né? não apareça lá, só aqui mesmo. De mensagem que tá chegando. Então é isso. Então a gente vai aqui conversando, jogando conversa fora, respirando. Vamos começar respirando 3 vezes, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Soltando, né? Inspirando, trazendo a energia, né, da respiração para poder limpar, desobstruir, né, os canais, equilibrar os chakras, ampliar a mente para que a gente possa se conectar, né, hoje de uma forma bem prazerosa, como sempre é a intenção, né? E para que a nossa conversa de hoje também seja bem aproveitada por vocês. Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, aqueles que já estão aqui, gratidão. Aqueles que ainda estão por chegar, pode vir, que dá muito tempo. Eu vou dar uma enroladinha aqui um pouquinho, falando de quê, gente? Das coisas que a gente mais gosta, que é relações harmoniosas, din-din, pra gente viver essas relações harmoniosas com glamour, né? Pra gente poder fazer o que a gente quiser, din-din. E coisas que tragam prazer pra gente na vida, que é os produtos da Rinodê. Que eu não canso de dizer que são produtos maravilhosos, produtos que, assim, têm uma qualidade imensa. São produtos que têm me conquistado dia a dia, assim como tem me conquistado, tem conquistado outras pessoas. As pessoas... Eu vendi bastante, gente, quero agradecer. Eu vendi todos os kits do Dia dos Namorados, gratidão, muito obrigada a quem adquiriu os kits. Já me deram até retorno de que as pessoas que receberam adoraram os produtos, o perfume e tal, que ficaram muito satisfeitas. Já começa daí, né, que aquele que deu o presente já, ó, nos olhos do namorado, da namorada, já cresceu imenso, né? E é isso aí, é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo da Rinodê,
É esse o objetivo dos produtos, que é trazer prazer para as pessoas, fazer com que as pessoas se conectem com o melhor, né, de dentro delas e assim, fazer com que realmente você pare um pouco na sua vida, na correria do dia a dia, né, dos dramas, né, diários da nossa vida, para poder se conectar com coisas maravilhosas, coisas que dá prazer pra gente, né? O creme, Senso Natural também, recordista, vendeu pra caramba, gratidão. Eu não tô nem encontrando ele na coisa porque vendeu muito, gente. Tá tendo, foi coisa de estoque, tá? E o sabonete também, da mesma marca, né? Inclusive, nós vamos fazer uma promoção dessa caixinha de sabonete com 3 sabonetes, um sorteio, né? Um sorteio com essa caixinha de 3 sabonetes. Você quer falar, Gi? Fala aqui rapidinho como é que vai ser esse sorteio. Vai funcionar... A Gi vai passar pra vocês. Essas coisas assim, eu prefiro que ela fale. Vai funcionar o seguinte, vocês que têm produtos da Rinode vocês vão tirar uma foto do produto, vocês com print, produtos, né? Um print, vocês decidem assim, mas tem que ser uma foto do produto. Vocês vão postar no stories do Instagram, e aí vão, marca minha avó, vão marcar ela. Euridice Conceição. Vão marcar. E aí a gente vai remarcar no stories e nisso a gente nós vamos repostar, né? Repostar no story. No story. Ou seja, se a gente repostar no story, você automaticamente, vai estar... automaticamente vocês vão estar dentro do concorrendo ao sorteio desse kit de sabonete, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque é a mesma essência do creme que eu amo, que é o Senso Natural. E que tá todo mundo gostando também. Já imaginou? Além de passar o creme no corpo, você toma banho com esse cheirinho, gente. Já saí do banheiro, já tomado banho ali, daquele banhozinho morno, já sentindo o cheirinho do Senso Natural. Girassol com queijo? É girassol... Com semente de uva! Eu fiz isso justamente pra me pegar ela. Então vamos lá, Gi, bota uma musiquinha aí. Deixa eu pôr aqui. Bota uma musiquinha aí. Vamos chegando. Tem gente chegando. Seja bem-vindo. Jennifer Lau chegou. Beleza. Vamos chegando, galera. Vamos chegando, pessoal. Essa é a live Euridice. Na companhia da Giovana. Hoje é segunda-feira com cara de sábado! Eu resolvi fazer as lives agora segunda-feira, pessoal, porque a segunda-feira geralmente é muito murchinha, né? Passou o final de semana, a segunda-feira tá todo mundo murcho, mas aí segunda-feira eu tô no pique, ó! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Quem ainda não chegou, pode chegar, que não é tempo! Hoje o conteúdo vai ser muito interessante. Eu vou contar uma historinha que vocês vão adorar. E vou falar também a respeito de terapia, a respeito de relações harmoniosas, de como a gente pode curar essas relações, esses relacionamentos, né? Vamos falar também de prosperidade, din-din, coisa que a gente mais gosta. Vamos lá, pessoal, vai chegando. E a música que não chega aqui, a gente já está dançando sem música. Vai chegando, vai chegando, vem chegando para a live da Euridice. Isso, vamos elevar essa energia da segunda-feira, fazer segunda-feira ser um dia diferente, né? Um dia que a gente possa sempre trabalhar a nossa energia lá no alto, né? Não tem dia bom pra gente trabalhar a nossa energia. A segunda-feira é só mais um dia que pode ser o melhor dia da nossa vida, né? Então vamos lá! Baladinha! Continua respirando. Entra no túnel
E vem pra live! É isso aí, galera. Obrigada, Giovana. Gratidão. Muito obrigada. Depois a gente dança mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam do sorteio, tá? É só tirar uma foto. Você já comprou o produto da Rinodê, você que já adquiriu o produto da Rinodê, mesmo comigo ou com outra pessoa que você conhece a marca, tira uma foto sua com o produto que você tem em casa, posta lá no seu story, que eu vou repostar no meu story e aí automaticamente eu vou te incluir no sorteio, tá? Da caixa de sabonete. Ok? Isso aí é um presente meu para vocês em gratidão a tudo que vocês têm me dado de retorno, né, das lives, de retorno dos produtos, do quanto vocês têm me dado de feedback aí da qualidade dos produtos. Então esse é um presente de mim para vocês, ok? Então vamos lá, gente. Eu vou começar a nossa história de hoje, já agradecendo a quem está aí e a quem não está, pode vir, seja bem-vinda. Então eu vou começar contando uma história que a gente vai ganhando um tempo também. Essa história é uma história muito interessante. No final das contas, vocês vão ver que é onde eu quero chegar, né? Na verdade, eu quero falar sobre um conteúdo, uma técnica, né, que eu estou desenvolvendo e que é uma técnica terapêutica muito legal, muito boa. E, claro, o objetivo maior dessa técnica é a cura emocional, a cura dos padrões emocionais, entendeu? E, com certeza, essa técnica vai ajudar muitas pessoas, assim como tem me ajudado. E é esse o meu objetivo, é compartilhar com vocês coisas, conteúdos, técnicas, terapias que vão fazer com que a gente realmente conquiste esse emocional maduro, esse emocional criativo, para que a gente possa criar uma vida maravilhosa. Porque se o nosso emocional está doente, não tem como a gente criar uma vida maravilhosa. Primeiro a gente tem que curar o nosso emocional, porque tudo começa no emocional, ok? Então, essa é a história seguinte, é a história de uma princesa. Todas as histórias contam a história de princesa, príncipes, reis, rainhas, né? A gente tem uma fascinação muito grande pela realeza, né? Então, essa história é a história de uma princesa. Essa princesa, ela morava na Irlanda, tá? Essa história chegou pra mim essa semana e eu adorei e resolvi colocar ela para abrir, né, o conteúdo de hoje. Então, essa princesa, ela mora na Irlanda e é uma princesa muito bonita. Na verdade, lá na Irlanda, eles têm muitos mitos, né, de deuses, de deusas, esses seres imortais, né, que viviam lá, né, que tinham uma vida eterna e tal. E essa princesa, ela era realmente considerada uma deusa lá. E era uma mulher muito bonita. Era uma mulher que chamava muita atenção das pessoas, de todos os lugares onde ela passava. E até dos reinos, né, das vizinhanças, a beleza dela era comentada. E aí, um belo dia, chegou no castelo, né, dessa princesa, um príncipe. Esse príncipe, ele imediatamente se apaixonou por ela. Mas se apaixonou mesmo, olhou, amor à primeira vista. E aí, mas só que ela não se apaixonou por ele. Não foi recíproco o amor dela por ele. E ela acabou tendo que rejeitar ele. Falou que não gostava, né, e tal. E esse príncipe, ele ficou muito magoado, coração ferido pela rejeição, porque ele sabia que era o amor da vida dele, né? Assim, no momento em que ele viu, né, bateu direto no coração dele, ele sabia que era o amor da vida dele. Só que o amor da vida dele era só dele, da vida dele. Ele não era o amor da vida dela. Então ela rejeitou ele. E essa rejeição para ele foi uma coisa assim, sabe? Descomunal. Ele não encarou bem essa rejeição, assim como a gente, na nossa vida, a gente não encara bem as rejeições, né?
em relacionamentos. Então ele não encarou bem a rejeição e ele, como vingança por ela ter rejeitado ele falou que ele ia aplicar todos os dias, toda a vida dele para achar uma forma de se vingar dela, já que ela não ia ser dele, que ela não ia ser de mais ninguém. E foi isso que aconteceu. Ele saiu choroso, com o coração partido, e foi estudar maneiras de como poderia se vingar dela e descobriu que ele poderia, através da magia, né, naquela época, né, a gente sabe que conta as histórias que se mexia muito com magias, né, através da magia ele poderia transformar ela num animal. E ele foi estudar a magia, foi atrás dos magos e foi estudar a magia que pudesse fazer com que o plano de vingança dele se concretizasse. E aí, com o passar do tempo, ele se tornou mestre, né, nessa arte da magia e voltou ao castelo e realmente ele cumpriu a promessa. Ele transformou ela numa corça. E realmente desse jeito ela não teria mais, ninguém mais ia querer ela, né? E nem ela ia ter como se interessar por ninguém. E ele transformou ela numa corça e levou ela com ele. Só que no meio do caminho ela fugiu e foi para a floresta. E ele nunca mais encontrou ela até então. E aí um belo dia, passou um tempo, né? Um belo dia, o aprendiz dele, que ajudou a fazer toda a fórmula e tal, para transformá-la numa corça, estava passeando na floresta, lá no caso, que eles caçavam, né, na floresta, estava passeando na floresta e viu uma corça parecida com que o amo dele tinha transformado. E aí chegou perto dela para ter certeza, olhou nos olhos dela e reconheceu. E aí falou para ela: olha, eu vou te contar um segredo. Para você quebrar esse encanto, você vai caminhar por essa estrada. E deu todo o itinerário para ela, todo o destino que ela tinha que cumprir, para ela chegar num outro reino mais próximo, mais adiante, que lá ela ia encontrar os cavaleiros. Os cavaleiros que viviam ali naquele reino, eles podiam proteger ela e podiam ajudar ela a voltar à forma, porque lá tinha pessoas muito sábias nesse reino, e os cavaleiros lá, eles eram bravos, eram guerreiros, né? E fora isso, lá tinha muitas pessoas sábias que de repente iam encontrar um antídoto para aquela magia. E foi isso que ela fez. Ela foi caminhando lá até o reino próximo e chegou lá. Quando ela chegou lá, antes um pouquinho dela chegar lá, ela encontrou com um cavaleiro, né? E o cavaleiro estava acompanhado de 2 cachorros. Estava acompanhado de um cachorro preto e de um cachorro branco. E eles estavam caçando. E aí, quando eles viram a corça, ele deu a ordem para os cachorros atacarem ela. Só que os cachorros não quiseram atacar ela. Porque cachorro tem faro, né? A gente sabe disso, né? E aí os cachorros, em vez de atacarem ela, eles se aproximaram dela e prestaram reverência a ela. No yoga se dizia cachorro olhando para baixo, né? Prestaram reverência à corça. E o caçador, né, achou aquilo muito estranho, né? O guerreiro caçador achou aquilo muito estranho e se aproximou da corça. E aí, quando ele olhou nos olhos dela, ele viu que ela tinha os olhos diferentes, olhos profundos. E aquilo chamou a atenção dele, né? E eles se conectaram pelo olhar. Só que ele nunca imaginou que aquela corça era uma princesa encantada. E aí ele ficou com pena da corça de deixar ela ali, abandonada, e levou a corça pro castelo dele, que era justamente para onde ela ia. E aí levou ela, e assim que ela pisou no castelo dele, ela se desencantou. O encanto caiu. E ela voltou a ser uma princesa, linda, maravilhosa. E ele, estonteante com a beleza dela, se apaixonou imediatamente também. E ela contou a história dela para ele e falou que ela tinha sido encantada por um outro príncipe, né, que mexia com a magia não tão boa. E aí que ela tinha medo dele voltar a encantar ela. E ele falou, o príncipe guerreiro, virou para ela e falou assim: não, aqui você não precisa se preocupar. Eu vou pedir todos os sábios do castelo
para eles descobrirem um antídoto para que você aqui não corra risco, que te protejam, né? Que forme uma bolha protetora ao redor de você e que você não corra risco aqui. Aqui você não precisa se preocupar. E isso foi feito, né? Os sábios realmente fizeram uma fórmula, ela tomou a fórmula e lá ela era o tempo todo a princesa, normal como ela era, bonita, saudável, risonha, voltou a sorrir e casou-se com esse príncipe guerreiro. Ela casou com ele. 7 anos depois, o que acontece? Esse príncipe guerreiro, ele foi chamado para ir para uma guerra. E ele foi. Ele e os dois cachorros. Deixou os 2 cachorros dele, né? Deixou os 2 cachorros tomando conta do castelo. O cachorro branco e o cachorro preto. E aí ele foi para a guerra. E aí um tempo depois, não sei exatamente quanto tempo, na história não falou, mas um tempo depois, creio eu que aí uns 7 anos depois, ou até menos um pouco, acho que 7 anos também. E aí o que acontece? Ela olhando pela janela, ela viu o príncipe, marido dela, né? O príncipe, o marido, o esposo dela, voltar da guerra. E aí saiu correndo e foi ao encontro. Nisso que ela sai correndo, ela até esquece que ela não podia passar do portão, né? Do portal do castelo. E aí, quando ela sai correndo em direção, a criada vem, né? E olha pela janela, porque ela saiu correndo, e vê ela e o amo juntos. E aí quando ela vira, tá tudo bem, o amo voltou, estão juntos, né, tão felizes. Que ela voltou, que ela olhou de novo, ela já não viu mais nem o amo e nem a ama dela, que é a princesa, e nem o príncipe guerreiro. Ela viu um homem estranho e uma corça do lado com os 2 cachorros. Ela pensou, deve ser um homem, né, um cara que passou por aí e os cachorros estão com ele para ajudar a pegar a corça e tal. E ela nunca imaginou que aquela corça era a ama dela, que tinha sido encantada de novo por esse príncipe vingativo que se disfarçou do marido dela com as técnicas que ele tinha de feitiço, de magia, para atrair ela de novo para a floresta e fazer com que ela ficasse encantada de novo. E ele levou ela embora. E aí quando o príncipe voltou, não encontrou mais a sua amada em casa. E ele ficou desesperado, foi desesperado procurando ela pela floresta e nunca mais encontrou. E aí quem ficou com o coração partido foi o príncipe guerreiro. E ela também, por ter sido sequestrada, né, raptada. E aí 7 anos novamente depois, na floresta, passeando pela floresta, com a esperança ainda, né, de encontrar sua amada, o príncipe encontra uma criança chorando. E aí quando ele se aproxima dessa criança, né, estranhando, a criança está na floresta sozinha, quando ele se aproxima dessa criança, ele olha nos olhos dessa criança e ele reconhece o olhar da amada dele. E aí naquele momento ele sabe que aquela criança é filha dele com a amada que sumiu, né? E aí ele leva a criança para casa e a corça fica olhando aquela cena de longe e depois vai embora. Quer dizer, ela voltou só para deixar com ele o fruto do amor deles, né? Para que ele pudesse se lembrar dela. Então é isso. O que ficou nessa história? O que eu quero chamar a atenção nessa história? É uma história muito bonita, mas é uma história que ela foi interrompida, né? É um amor que foi interrompido no auge do seu amor, né? No auge do seu, né, da felicidade dos dois, o amor foi interrompido. E quando o amor é interrompido, gente, o que acontece? Acontece aquilo que aconteceu com o príncipe, a gente fica preso a uma história, né? A gente fica encantado a uma história, né? A magia ali é uma magia reversa, você fica encantado a uma história, você não consegue sair dessa história por conta da forma que ela foi interrompida. Porque o que acontece? Quando a gente cria uma história, quando a gente vive uma história, quando a gente vive experiências nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, a gente cria uma história na nossa mente, né? A gente pensa como é que vai ser,
né, estar com uma pessoa, ou fazer um projeto, ou ter um filho, ou comprar uma casa, né? A gente cria uma história. Primeiro a gente pensa nessa história. Lembra da questão da manifestação, de como funciona? Primeiro a gente pensa. Aí depois a gente sente, né, todo aquele amor, toda aquela gratidão por aquele, né, por aquele objetivo. E aí depois aquele objetivo a gente vai em ação, começa a se colocar à disposição para que aquele objetivo se realize, né? Então a gente se coloca, né, em ação como instrumento para que aquele objetivo se realize. E nesse momento, tu imagina, olha, a gente pensou, a gente sentiu e a gente está se colocando em ação. Às vezes um projeto leva anos para se fazer, né, para ser concluído. E nesse período a gente continua colocando a nossa energia ali. A gente continua colocando nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso bem-querer naquele projeto até ele se realizar. Aí você imagina, depois de todo esse esforço que você fez, toda essa energia que você colocou nesse projeto, do nada alguém vem e arranca esse projeto de você. Sabe? Alguma coisa acontece, você está quase alcançando um projeto e algo acontece e aquilo simplesmente vai embora. Não é concluído. Você achou que ele ia acontecer e ele não aconteceu. Você perdeu alguém, né? Como acontece às vezes, de você estar num relacionamento, você perder essa pessoa, essa pessoa terminar com você, né? Essa pessoa te rejeitar, arrumar uma outra pessoa, ou essa pessoa terminar com você, ou essa pessoa vir a desencarnar, né? Ou uma mãe que perde um filho quando está grávida, né? Às vezes acontece isso, né? Então, nesses casos, acontece o amor interrompido, né? Acontece aquela história, da história congelada, né? De você congelar, se congelar no tempo, aí você se congela no tempo. Por que que isso acontece, gente? Porque quando a gente deposita toda essa energia nesses projetos, a gente está cheio de energia. E aí, quando esse projeto é interrompido no meio, fica um mundo de energia, imagina, uma potencialidade de energia sem ter fluxo, sem ter para onde ir. Você está entendendo? Aí o que acontece com essa energia que, sabe, que você está cheio, mas que você não tem mais para onde depositar? Ela cristaliza. Ela se condensa. Sabe aonde que ela se condensa? Na sua memória. Na sua memória. Ela se condensa na sua memória. Porque todas as experiências que a gente vive, todas as experiências... Bruna entrou? Opa, seja bem-vinda, gratidão, meu filho, gratidão. Então essas histórias, elas se condensam na nossa memória. Elas ficam ali, né? Presa, estagnada lá no subconsciente, né? E na maioria das vezes a gente não sabe que essas histórias estão lá. Porque às vezes a gente pensa até que resolveu essa história, que já esqueceu, que já curou, que partiu para outra. Às vezes você está num outro relacionamento, mas essa história que não foi concretizada, essa energia que condensou, ela está ali parada na sua memória. E aí, como é que acontece isso? Como é que acontecem as coisas? Como a gente aqui, nessa realidade, né, é o fato de a gente estar interagindo, da gente ter relacionamentos, né, nas nossas relações, que a gente consegue evoluir, né, porque são as nossas relações, a troca de informação, lembra que eu falei que faz com que a gente evolua? Quando essas histórias não são concretizadas, não são completadas, a informação que era para ser entendida naquele relacionamento não foi entendida. Ela ficou pela metade. E quando uma informação fica pela metade, nós nos disponibilizamos a viver aquela experiência. Porque a gente queria receber aquela informação. A gente queria aprender com aquela experiência. E aí quando essa relação ela é interrompida e a gente não chega ao final dela e, portanto, a gente não consegue absorver o que ela tinha para passar pra gente, o
que acontece com a nossa mente, com essa memória congelada? Ela fica se repetindo. Ela fica criando repetições na nossa vida, criando padrões repetitivos da mesma coisa na nossa vida. E a gente não percebe geralmente isso, porque na maioria das vezes não acontece com você, diretamente com você. Porque o que acontece? O nosso corpo ele foi feito para nos proteger. A nossa mente ela tem mecanismo que nos protege do sofrimento. Então, como a nossa mente sabe que se você for viver uma experiência daquela novamente, você vai sofrer muito e pode ser que você não aguente, pode ser que você coloque a sua vida em risco com tanto sofrimento, entendeu? A sua vida, a vida do corpo em risco com tanto sofrimento, ela faz o quê? Ela começa a gerar em você uma energia, para que você gere uma energia de atração, para que você atraia uma pessoa que vá passar para você a experiência que você não tem uma participação direta. Você só se torna observador da experiência. Com isso, ela quer que você entenda que ainda tem coisas ali para serem resolvidas, para serem entendidas, e que você tem que resolver, entendeu? Mas só que na maioria das vezes a gente não sabe disso, né, gente? Porque a gente não sabe como é que a mente funciona, né? Hoje em dia eu posso falar que eu sei como é que a mente funciona, mas a maior parte das pessoas não sabe que ela tem esse mecanismo e que ela fica gerando, né, esses padrões repetitivos para que a gente possa vivenciar aquilo, observar, saber o que é bom, o que não é, o que a gente tem que colher dali, o que não tem que colher, para que a gente possa o quê? Seguir o nosso caminho, porque é esse o objetivo das nossas experiências. É para que a gente viva aquelas experiências e não se apegue a ela, não se prenda a ela, né? Para que a gente absorva lá a informação que tem, aprenda com aquilo e siga adiante. E no caso de uma relação interrompida, né? Não é isso que acontece, a pessoa fica presa na história, porque a história não foi concretizada. E aí, concretizando aí essa história da repetição, enquanto essa história não consegue passar para você a informação que tem que passar, você vai repetir ela por anos. Às vezes até uma vida inteira a pessoa continua repetindo aquela história gravada na mente dela, na memória dela, sem saber por que aquilo está se repetindo. Aí muitas das vezes a gente ouve as pessoas falarem que, nossa, isso sempre acontece comigo, eu não tenho sorte no meu relacionamento, eu sempre atraio pessoas que fazem isso comigo, que me maltratam, ou sempre eu atraio pessoas que me enganam em qualquer tipo de coisa, em negócios ou qualquer coisa. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, que chegou alguém aqui. Lucimar, oi, gratidão, Lucimar, saudade! Nossa, quanto tempo! Bem-vinda aí à nossa live. Gente, eu tô aberta para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí, Jennifer eu não falei. Jennifer, Laura, gratidão. Obrigada, seja bem-vinda à nossa live. Tá? Estou aberta para perguntas, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vou falando aqui o que eu sei, tá? Compartilho com vocês o que eu sei. E aí, o que acontece? Aí acontece isso quando essas memórias, quando a gente não consegue vivenciar uma relação, ou não consegue concretizar um objetivo, e que isso é tirado da gente assim, sabe? De uma hora para outra, sem você esperar. Então, o que acontece? E aí, quando essa memória fica gravada, a gente não consegue ir para lugar nenhum, a gente fica preso naquela história. A gente volta a ser encantado. E como é que a gente faz para se desencantar dessa história, né? Para dar uma finalização nessa história. Porque às vezes a pessoa não tá mais com você, às vezes a pessoa foi, né? Como eu falei, desencarnou, às vezes a pessoa tá com outra pessoa, ou às vezes o trabalho que você ia pegar, o projeto de um trabalho que você está fazendo aquele projeto, não tem como mais você fazer aquele projeto. Então, como é que a gente resolve isso, né?
eu desenvolvi uma técnica que, assim, é uma coisa muito fácil através dos meus, né? Estudo das terapias com a constelação familiar. Eu tô repetindo um pouco aqui porque pra mim tá pausando, gente, pausando. Então não sei se pra vocês também estão. Então às vezes eu vou repetir alguma coisa porque eu não sei, tá? Meu filho, gratidão. Opa, sejam bem-vindos, pessoal. Mandinha, é isso? Seja bem-vinda, gratidão. Aí eu desenvolvi essa técnica através dos estudos que eu fiz, né? Da constelação familiar, das experiências que eu tive com a constelação familiar. E eu devo dizer para vocês que as experiências que eu tive não foi de livro. Eu comecei até estudando, mas aí depois eu comecei a vivenciar na prática o que era, né, uma constelação familiar, como funcionam os sistemas que regem a constelação familiar. Então eu fui muito fundo nisso, né? Estudei bastante a história de Bert Helling, né? Como é que ele começou a história toda. Gente. E aí, através das outras terapias também que eu trabalho, Theta Healing, né? A barra de Axie, numerologia, eu desenvolvi esse método, gente, que assim, eu falei assim, que funcionou comigo e funcionou por um acaso. Tá? Um dia eu compartilho com vocês essa história. Funcionou por um acaso. Eu já estava querendo desenvolver uma técnica que envolvia a constelação familiar. Aí, um tempo atrás, eu fiz a técnica da constelação com tarôs, né? Mas aí comecei a passar por uma transformação muito grande. Eu vi que aquilo tinha uma influência muito grande na vida das pessoas e não me senti segura para trabalhar com aquilo, para ser responsável, né, por esse trabalho com os tarôs e a constelação. Então acabei deixando essa técnica de lado, né? Algumas pessoas até conhecem comigo que eu já fiz com elas, mas eu acabei deixando de lado, né? Porque eu não me senti muito preparada para trabalhar com essa técnica, porque é responsabilidade, né? Você lidar com a vida das pessoas. E aí, conforme os meus estudos, conforme eu fui passando por essa transformação, estudando, né, o método da constelação familiar e dessas outras técnicas, indo mais a fundo nisso, também tem a questão da yoga, que a gente trabalha muito a energia, né, esse mundo todo. Eu cheguei a essa conclusão simples, que, assim, se a gente congela uma história e essa história fica se repetindo, a gente tem que... A coisa mais fácil do mundo, a coisa mais certa e lógica, é fazer com que você se concretize essa história. Essa história, se ela está congelada, ela está interrompida, para que essa energia se descondense, para que essa energia volte a fluir, né? Que é o seu natural, desbloqueie e volte a fluir. Essa história tem que ter uma finalização. Qualquer história tem que ter uma finalização, né? Porque nessa realidade aqui, a gente trabalha muito com histórias. As histórias, elas têm uma influência muito grande na nossa vida, né? O próprio Jesus, ele foi um dos maiores contadores de histórias com as suas parábolas, né? Foi através das parábolas que ele praticamente influenciou, né, essa realidade, né? Todas as parábolas dele contam um trecho que vai remeter você a uma parte da sua vida, a um momento da sua vida que vai servir como uma orientação, né? Então, foi mais ou menos isso. Como a gente já tem esse mecanismo, né, das histórias, de viver, né, através das histórias, de ter a influência das histórias, então essas histórias, elas não podem ser interrompidas, essas histórias, elas têm que ser finalizadas. E o objetivo desse método que eu desenvolvi, que eu estou divulgando aqui, é justamente fazer com que essas histórias se finalizem. E quando essas histórias são finalizadas, automaticamente você já sente um alívio, a sua vida já começa a andar, já começa, sabe, a desbloquear, você sente o seu caminho aberto para você seguir o seu caminho, tanto no relacionamento, quanto no profissional, quanto na parte financeira, que é uma parte muito estagnada que a gente tem, que a gente compra as historinhas dos nossos antepassados, entendeu? Então a gente, esse método que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou divulgando, que é o método da organização familiar, né? Eu já falei em outras lives a importância da organização familiar, de estar tudo no seu lugar,
de seguir hierarquia, tudo direitinho. Então, a importância da organização da sua história. No caso aqui, a gente vai trabalhar a organização da sua história pessoal ou coletiva, com alguém, com um grupo, com o seu trabalho, entendeu? E como que isso vai acontecer? Eu vou ouvir a sua história. Você vai me contar a sua história e através da sua história, da sua narração, eu vou montando a sua história com os bonecos. Os bonecos vão ter uma representatividade, como numa constelação familiar. Quem já ouviu falar da constelação familiar sabe que tem a representação com os bonecos e sabe que tem a representação com as pessoas, né? Se for online, com os bonecos. Se for pessoal, físico, as pessoas que estão ali participando é que são os representantes das outras pessoas. É uma dinâmica bem participativa de todo mundo que está ali na constelação. Então acontece isso, os bonecos representam os personagens da sua história. Então, conforme eu vou contando uma história, eu vou colocando cada personagem na sua posição, no seu lugar, e aí a gente vai chegar na parte onde a história estagnou, e aí dali a própria pessoa vai começar a desbloquear aquela história fazendo o quê? Imaginando como seria. Como seria, né, se eu tivesse vivido essa história? Como seria se eu tivesse concretizado esse trabalho? Como seria se eu tivesse levado essa gestação até o final? Como seria se eu não tivesse perdido essa pessoa? Se eu tivesse terminado de viver com ela a nossa história, né? E aí a gente vai organizando essa história até chegar ao final. Porque todas as histórias, elas têm um início, um meio e o fim. Quando ela chega ao final, é porque você já viveu tudo que você tinha que viver naquela história. E a partir daquele momento você está pronto para ir viver uma outra história. Sem apego, sem nada que te prenda ao passado. O que nos prende ao passado é justamente o fato da gente ter histórias inacabadas. Sabe aquela história de que tipo assim, olha, eu não vou atrás dele. Eu não vou atrás dele porque ele fez isso comigo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E aí você não liga mais pra pessoa, você bloqueia no WhatsApp, você, sabe, você congela a pessoa, você encanta a pessoa. Só que você não está congelando a pessoa, você está congelando a si mesmo, você está encantando a si mesmo. Porque você não vai conseguir seguir adiante numa outra história, num relacionamento melhor, ou sei lá, diferente daquele que você achou que esse seria, se você continuar presa aqui numa história que não foi finalizada. Entendeu como é que funciona isso? Como é que funciona a nossa mente? A nossa mente é um mecanismo muito inteligente. Entendeu? Tem quanto? 10 minutos? Sério, gente, que passou tão rápido assim. Nossa, eu ainda tenho tanto para falar. Vai ter que fazer eu tenho tanto para falar. Sabe? Aqui, minha neta tá dando ideia. Semana que vem vou fazer uma outra live para completar esse assunto. Porque eu só tenho 10 minutos para falar aqui. Então, pessoal, vou reservar esses 10 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Para mim poder responder essa pergunta. Se alguém tiver algum interesse em saber da técnica, do método, como funciona mais, pode me chamar pelo telefone, tá? No particular. Se eu não me engano, eu acho que no meu Insta aqui tem no meu perfil tem o meu telefone é 964-997863. Quem também tiver interesse em adquirir os produtinhos da Rinode, que são maravilhosos, também por esse mesmo telefone, ok? Então é isso? Tá acabando o tempo? Ai não, gente, tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Então é isso, gente, eu tô muito feliz porque eu realmente consegui achar esse método, desenvolver esse método revolucionário que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito a curar sua vida, todos os traumas que tiver impedindo você de alcançar o seu objetivo material, relacional, sabe? Com um familiar, com um parente. Esse método vai te ajudar da maneira mais simples possível. Você vai ser numa simples contação de história, você vai resgatar a sua história
e você vai liberar você e liberar outra pessoa para viver novas experiências e realmente evoluir e ascender na sua vida, em todos os setores. Tem um diretor tá aqui me falando, olha, é o que? Fala. Ela parece um diretor. Vem cá, diretora. Vem cá, mostra essa cara. Aqui, ó, ela parece um diretor. Não esqueça que tem que falar disso. Não esqueça que tem que falar daquilo. Fala, o que é? Aproveitar esses 10 minutos e falar um pouco dos produtos. Então, já falei sobre os produtos. Já falei, vou falar mais. Olha só, aqui ó, lembra que eu falei do gel de massagem, do feeling maravilhoso, tem de baunilha e acho que é canela, se eu não me engano, e cravo. Gente, esse gel de massagem é maravilhoso. Você passa na pele, faz assim ó, e sai aquecendo tudo. Aquece tudo. É maravilhoso, gente. Precinho camaradérrimo. Isso aqui é baratérrimo. Baratérrimo. Você vai fazer no seu amor aqui ou vai fazer em você mesmo. Essa massagem com esse creme é R$24 esse creme, gente. Olha só. De graça praticamente, né? De graça. E a gente também tem o kit que eu falei, né? Campeão de venda, o kit de limpeza de pele. Cadê o tônico dali? Cadê o tônico? O tônico some. Ah, tá. O tônico tá lá. Pode pegar. Vai lá. Eu levei lá. Isso aqui é só demonstração, gente. Isso é uma loucura total, essa live. Essa live aqui, eu chamo que é canal, né? Pra mim é tudo a mesma coisa. Mas tudo bem. Então tá, ó. Isso aqui é os produtos de limpeza da Routine, da Renaudet, maravilhoso. Inclusive você tá vendo que tá aqui porque eu estou usando. Tava lá dentro do banheiro, por isso que ela pegou. Todos esses cremes aqui eu uso, pessoal. E recomendo porque são maravilhosos, tá? E as pessoas também que adquiriram o kit também me deram um feedback aí maravilhoso a respeito do creme. Não esquecendo, gente, que é aquela história, né? A gente tem um tempo de adaptação, né? Porque depois eu vou até compartilhar com vocês. Quantos minutos eu tenho? Depois eu vou até compartilhar com vocês, porque ele tem um efeito, né? Tudo que a gente vai usar tem aquele período também, né? Começo, meio e fim. Você usa, fica maravilhada porque ele deixa a tua pele lisinha, dá aquela sensação de lift, né? Mas aí depois o que eu notei? Que ele fez um efeito de troca de pele. Eu esqueci o nome. As pelezinhas começaram a sair, entendeu? Por conta do gel esfoliante. Eu comecei a sentir que a minha pele realmente estava sendo esfoliada. As pelinhas começaram a sair. Agora parou de sair as pelinhas. Agora realmente ele está hidratando. E é maravilhoso isso porque a gente vai vendo com o tempo o efeito que vai fazendo na nossa pele, tá? O Sense Natural, que eu não preciso nem falar desse gracinha, desse maravilhoso, que eu adoro, tá? Que ninguém resiste. Não esquecendo o sorteio, gente. Corre, tira uma foto, coloca lá no seu story, que eu vou repostar no meu. E aí automaticamente eu vou te incluir no sorteio da semana que vem, essa caixa de sabonete do Sense Natural, ok? Vocês vão adorar e depois vocês me contam pra dizer que eu não estou exagerando, tá bom? É isso aí. E a gente vai terminando a nossa live agradecendo a todos vocês que entraram. Eu vi pessoas novas aí. Gratidão, espero que vocês tenham gostado. Eu vou depois também, semana que vem eu vou continuar falando sobre esse produto, né? Esse método que eu desenvolvi. E vou falar de outras coisas também. Mas assim, eu vi que... O que foi que você falou? Desculpa, gente. Ela tá aqui, tá terminando. Tá ok. Gratidão, gente. Boa noite. Até semana que vem, na próxima live. Espero que eu tenha contribuído com vocês de alguma forma. E não se esqueçam de me ligar. Liga pra mim. Liga pra mim. Como é que é aquela... Liga pra mim. Tchau, tchau. Beijo. Até semana que vem. Gratidão, pessoal. Sobre crescimento pessoal, uma live de... Eu quero salvar.